Hoje vamos falar de um tema muito importante para todos nós. Renove a sua mente e nunca mais seja enganado. Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Muito obrigado a todos vocês aí que têm compartilhado, que têm comentado nos vídeos, que têm deixado o seu like. Muito obrigado a todos vocês. E olha, para não esquecer, já deixa o seu like aí, comente à vontade e compartilhem nas redes sociais. Temos um tema hoje muito bom para todos nós. Realmente, se vocês estiverem ligados, vocês nunca mais serão enganados. E você que acompanha as nossas mensagens, inscreva-se neste canal, receba as notificações dos vídeos aí, quando nós lançarmos, quando sair aí, é só apertar esse sininho aí embaixo que o YouTube vai te avisar. Tá bom, amados? É só isso aí, vamos direto ao assunto, porque isso é o que nos interessa. Amados, vamos falar hoje de um tema muito bom. E esse vídeo também, ele é uma resposta a uma pergunta de um abençoado, né? Ele escreveu aí em um dos nossos vídeos o seguinte, né? Por que nós temos uma tendência a acreditar mais nas coisas da carne do que nas coisas do espírito? Porque isso é uma verdade, não é, abençoado? Porque se essa verdade que nós hoje experimentamos fosse algo que tivesse acesso pela carne, eu acho que o mundo todo hoje estaria coberto pela graça. E não é assim. É por isso que eu digo que as coisas da carne ela tem mais urgência do que as coisas do espírito. Então eu achei essa pergunta super interessante, por isso eu resolvi trazer aí para vocês. E será que o nosso irmão tem razão quando ele afirma em sua pergunta que as coisas do mundo sobrepõem as coisas do espírito? A resposta é sim. É verdade, irmãos. As coisas desta vida são muito mais fortes do que as coisas do espírito. Aí você talvez me questione assim: mas André, nós não somos espírito? Sim, nós somos espírito. Porém, enquanto estivermos envolvidos aqui neste mundo, as coisas deste mundo terão sempre mais urgência, terão a primazia, terão a necessidade do que as coisas do espírito. Outro dia mesmo eu citei até um exemplo bem simples. Se, por exemplo, tivéssemos um dinheiro somente no bolso que desse para comprar uma Bíblia, ou se tivéssemos com fome, compraríamos o quê? A Bíblia ou mataríamos a nossa fome comprando pão? É claro que mataríamos a nossa fome. Então, amados, e vocês sabem que estas coisas, né, eu falo, existem muitas pessoas hoje que não somente do sistema religioso, que estão saindo do sistema religioso, que conhecem isso muito bem, né? Com certeza essas pessoas, elas usarão contra as nossas vidas se nós não estivermos atentos a isso. Então, muita gente hoje que está saindo do sistema religioso, e o sistema religioso, eu digo os espertalhões, eles sabem usar isso muito bem contra a nossa vida. Então, para que você não seja nunca mais enganado, eu vou ensinar para vocês como funciona a nossa mente. E nunca mais nós seremos enganados, a não ser que nós queiramos ser enganados. Porque a gente condiciona a nossa mente aquilo que a gente quer. A gente domina, não é abençoado? Bem, na verdade, nós dominamos, mas muitas das vezes as coisas desta vida é mais forte. Quando nós vamos, por exemplo, a um show de mágica, nós vamos condicionar a nossa mente o quê? A ser enganado. Porque nós sabemos que a mágica, ela é uma ilusão. Então, quando nós assistimos ali a mágica, nós estamos condicionando o nosso cérebro a ser enganado. E uma das propostas dessa palavra, do Evangelho do Reino, é para que nós o quê? Renovemos a nossa mente a todo momento. Por que a todo momento, André? Porque a todo momento nós somos bombardeados por informações provenientes deste mundo. Agora vamos ver o que Cristo ressuscitado deixou para nós. Mas André, deixou para nós alguma coisa nesse sentido? Só deixou. Abra aí, abençoado, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, não é isso? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Amados, por muitos anos, quando nós líamos esse versículo, o que vinha à nossa mente? Que deveríamos nos sacrificar de alguma maneira para oferecer a Deus o nosso culto racional. Claro que se nós lermos esse versículo de uma forma inteira, poderíamos sim conduzir uma pessoa a usar essa palavra para essa pessoa fazer sacrifício para Deus. Não é assim. E a nossa mente, ela aceitaria esse discurso numa boa, né? Por quê? Porque na nossa mente, há ensinos que nos indica que a meritocracia é justa. Então, o que se baseia em sacrifícios nos remete à meritocracia. Porque, afinal, usamos essa meritocracia todos os dias em nossas vidas, não é verdade? Usamos em nossos relacionamentos com as pessoas, também quando nós objetivamos algo em nossas vidas, como quando traçamos uma meta nessa vida, para ter algo material, por exemplo, como um carro, né? O que nós fazemos? Fazemos sacrifícios para obter aquilo que nós desejamos. E quando obtemos, né, existe o mérito, existe a meritocracia de que eu me sacrifiquei em algum ponto da minha vida para obter algo. Então isso é uma forma justa. Então o cérebro automaticamente, ele aceita esse discurso, sendo que nós estamos tratando de coisas espirituais. Então, como oferecer um culto agradável a Deus, onde apresentamos os nossos corpos vivos em sacrifícios? Como abençoado? Então, o verso 2 nos ajuda a entender melhor o verso 1. Vamos ler, que diz assim, olha: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, o que Cristo está nos dizendo nesse versículo é que não temos que ser conformados com este mundo. O que seria se conformar com este mundo, por exemplo? Por exemplo, se adaptar a ele, se amoldar às coisas do mundo, né? Se amoldar com as ideias do mundo, com a forma como o mundo pensa normalmente, não é verdade? E do mundo, aí entenda-se pessoas também, tá bom, abençoados? Então, Cristo apresenta que devemos ser transformados pela renovação do vosso entendimento. E aqui, o vosso entendimento não é aquilo que você sabe das coisas desse mundo. Ou seja, não é a sabedoria deste mundo. Não pode ser a sabedoria desse mundo. Aqui o entendimento é esse conhecimento que a nós foi revelado, ou seja, o Evangelho do Reino. Então, aqui o vosso entendimento é o conhecimento do Evangelho do Reino. Então, quando eu aqui falo o que é contato direto com as palavras do reino de Deus, quando eu falo aqui, aqui nós não estamos falando que você precisa se trancar num quarto, ler a Bíblia, fazer eternas orações, entrar em jejuns. Não, isso não vai te ajudar. Não é assim que chegou esse entendimento. Não é assim que chegou esse conhecimento até nós. Porque se essa revelação que a nós foi revelada, e hoje é clara, fosse ativada por ler, eu tenho falado isso várias vezes aqui no canal, nas mensagens, se fosse por ler, o sistema religioso está aí, não é verdade? Esse sistema religioso que está enganando as pessoas há muito tempo, teriam aceito o Evangelho do Reino sem problemas. Porque o que falamos está escrito. Não é baseado naquilo que nós pensamos, não é baseado no que eu acho. Porque, na verdade, amado, está escrito. Mas se aquilo que está escrito não for revelado, não adianta nada ler. Não adianta passar horas e horas tentando entender aquilo, porque não vai entender. Porque estas coisas nos chegou por revelação e nos foi ativado pelo que aquilo que nós ouvimos. Por isso que você vem a esse canal. Por isso que você sente a necessidade de ir a canais que hoje pregam o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé é ativada, ela é ativada pelo ouvir. E ouvir as palavras do reino, as revelações escritas e manifestadas entre nós. Então a renovação desse texto nos diz que precisamos ouvir as mensagens do Evangelho do Reino. Por isso que você tem que começar a se preocupar com aquilo que você está ouvindo.
É muito importante isso. Então, se renovando, você saberá, conforme diz o texto, qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E se renovar por esse entendimento, passa por sacrifícios vivos, mas não é sacrifício como o sistema nos ensinou. Passa por sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, que é, segundo o texto, o vosso culto racional. Então, amados, o culto racional acontece aonde? Na nossa mente. E você precisa entender isto muito bem, para que você proteja a tua mente, porque é onde acontecem as coisas. E essa proteção na tua mente vai requerer de ti sacrifício, quando, por exemplo, a tua carne se manifestar e apresentar uma enfermidade. O que acontece quando a carne apresenta uma debilidade? Não é verdade? O que nós temos que falar automaticamente com a mente de Cristo ativada, com a mente racional ativada? Dizemos o quê? O que está escrito. E o que está escrito? Curado sou. Vocês estão entendendo, abençoados? Então, quando se manifesta algo no mundo, né, nesse mundo que nos cerca, nós temos que estar com a mente de Cristo ativada, usando a mente racional. Então, esta é a luta. E o sacrifício acontece quando você, pela mente de Cristo ativada, diz, curado sou. Ou não quando diz, enfermo estou. Porque quando você manifesta que está enfermo, falando com a tua boca, você está indo pela mente sentimental. Amados, eu falei só um exemplo bem simples em relação à questão de doença. É claro que existem outros quadros, né, na vida, o que acontece em nossas vidas, que nos impõem questões mais sérias. Então, o apresentar os corpos vivos em sacrifício começa na nossa mente e acaba onde? Em palavras e atitudes. Simples assim. E as nossas palavras e atitudes mostrará se fomos transformados pelo Espírito ou se estamos agindo ainda segundo os impulsos carnais da mente. Ou seja, transformados pela carne, transformado pelos sentimentos e pelas emoções deste mundo. Por isso que conhecer a tua mente é muito importante. E hoje você vai conhecer um pouco sobre como dominar as emoções e sentimentos desta vida. E assim poder usar a mente de Cristo ativada, que está onde? Na mente racional. E eu vou explicar isso aí. Então, de posse desse entendimento e querendo saber como funciona, vamos dividir a mente humana, nosso cérebro, em 3 lados ou 3 características. E a primeira que eu vou falar é o lado instintivo. O primeiro lado que eu quero tratar nessa mensagem é o lado instintivo. Amados, esse lado do cérebro, ele é o responsável por nossas atitudes ligadas à nossa sobrevivência. Vou dar um exemplo bem simplório para vocês. Quando nós sentimos sede, por exemplo, o que fazemos? Vamos lá atrás de água, sim ou não? E se não fizermos isto, ir atrás da água, nosso corpo começará a reagir à falta d'água. Então, esse exemplo é um exemplo bem simples do que é essa mente aí que nós acabamos de ver, que é a mente instintiva, a mente do instinto, a mente da sobrevivência. Sempre que nós nos sentirmos ameaçados, de alguma maneira vamos agir instintivamente. Quando de repente você está no lugar e vem algo em tua direção, o que você faz? Você se desvia. E você controla isso? Não, é um instinto. Então, nós não controlamos essa área do cérebro, que fique bem claro isso. Essa primeira área do cérebro, nós não temos domínio. Então, essa área do nosso cérebro, nós não conseguimos ativar. E a falta também deste lado do cérebro, né, do instinto, levam as pessoas à morte. Você vê que as pessoas, às vezes, estão caminhando em algum lugar muito perigoso e, às vezes, ela se distrai ali e ela vai lá embaixo. Morre, porque faltou essa parte. O próprio medo, né, abençoado, ele é uma parte de preservação da espécie humana e de todas as espécies. Esse é bem da verdade. Agora vamos tratar do segundo lado? Vamos lá. O segundo lado, ele é o lado emocional, tá? E esse lado, ele está ligado diretamente a todas as emoções que sentimos nesta vida. Essa parte do cérebro,
É o que comanda as animosidades desta vida. É a animação desta vida. As emoções. E é aqui que vivemos 90% da nossa vida. Ou seja, 90% do que vivemos sobre as nossas emoções. Olha só, abençoado. E o sistema religioso, abençoado, sabe disso e usa isso contra as pessoas. Então, aqui, nessa parte do cérebro, é onde estão as experiências da nossa vida. As experiências boas, as experiências ruins, né? Aqui está tudo que recebemos, né, de amor, de compreensão, de incompreensão, de falta de amor, de violência. Tudo está ligado a essa área. E é aqui, conforme eu falei, que o sistema religioso atua. Por isso que, isso eu falo porque eu já passei por isso. Por isso que, de repente, as pessoas que estão ainda submetidas a esse sistema, né? Você vê lá um pastor lendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Então ali diz o quê? Que não entramos em condenação. Não é isso que diz Romanos capítulo 8, versículo 1? Né? E no mesmo sermão desse pastor, você ouve que podemos sim entrar em condenação. É uma contradição. Numa mesma mensagem você vê contradições claras dos pregadores do evangelho antigo. Ou do evangelho não, né? É essa mistura de lei e graça. E a nossa mente, ela simplesmente não reage a essa contradição. Por isso que as pessoas estão aí. A gente fala assim, como estão cegos, né? A gente trata assim as pessoas como cegas, porque em um sermão você ouve um pastor dizer uma coisa e contradiz aquilo que ele diz. Né? Por isso que quando nos é revelado esse evangelho do reino, nos sentimos o quê? Enganados. Não é verdade? E nós somos enganados por quem? Por nós mesmos. Pelo nosso lado emocional. Porque o nosso lado emocional funciona assim. Por isso que eu, André, hoje, eu tenho muito medo de pessoas que trazem discursos para a graça. Né? Há pouco tempo atrás, tivemos discursos, daí vocês sabem muito bem, em que estes pregadores diziam que o objetivo do evangelho do reino, o objetivo destas revelações é dar comida ao pobre. Ou seja, ele reduzir o evangelho a fazer caridades. Eu tenho muito medo de pessoas assim. Porque foi nestes discursos que ficamos presos por muito tempo. Anos e anos e anos da nossa vida passamos no sistema religioso por causa de discursos iguais a este. Porque ouvimos na leitura da Bíblia uma coisa e no discurso do pastor ou do padre era outra. Nós ficamos ali ouvindo. Por que isso acontecia? Porque o que estava ativado em nós era esse lado emocional do cérebro, o lado das emoções. Então, falar destas coisas é libertar-se para aquilo que é o nosso chamado no reino, que é renovar a nossa mente. Nós não podemos entender as coisas do reino com coisas palpáveis desta vida. Nós temos que separar as coisas muito bem. Estão entendendo? Agora, mais uma vez eu reforço, tá bom, amados? Que a ideia da revelação desse evangelho é ativar o seu lado racional com a mente de Cristo ativada. E não ativar o seu lado emocional, o seu lado de sentimentos. Não é que você vai deixar de ajudar as pessoas. Não é que você vai se tornar um robô. Não, amados. E muito menos, né, fazer ou dar algo para alguém para fazer algo por você. Porque até nisto, o teu amor, a tua caridade às pessoas, você vai usar a mente de Cristo. E claro que quando você fizer isto, será com muito mais qualidade, como todas as coisas que fazemos hoje. Todas as áreas da nossa vida, se vocês passarem uma vista assim rapidamente agora, né, agora durante o que eu estou falando aqui, é só vocês observarem. As coisas, todos os lados da nossa vida, ele está certinha com a mente de Cristo. Daí, abençoado, faz um panorama na tua vida e começa a ver tudo o que você fazia antes no sistema e como você faz hoje. Não é verdade? Agora, quando você vê discursos inclinando para as coisas sentimentais, para as coisas da carne, abençoado, começa a ficar com medo. Isso é o quê? Isso é sistema religioso. Não é heresia, tá bom, abençoado? É sistema religioso. Porque até mesmo nós temos que saber o que é uma heresia. Tá bom? Então, o sistema religioso trabalhou muito bem nessa parte da mente. Eles controlaram a nossa mente por muitos anos. E por ele fomos o quê? Enganados,
fomos machucados, fomos o quê? Reduzidos à escravidão. Aí você talvez me pergunte assim, André, e nós controlamos esse lado emocional? Tem como controlar, André? Sim, tem como controlar. Mas não com o lado emocional. Ou seja, não controlamos o lado emocional do cérebro com o emocional. Essa é a grande diferença. Por exemplo, não tem como você oferecer sacrifícios vivos e agradáveis a Deus pelo lado do cérebro das emoções e sentimentos. Não tem. Porque se nós agirmos desta maneira, sempre usaremos o corpo de carne para oferecer esse sacrifício. E Deus não aceita sacrifícios da sua carne. Não é assim que está o sistema religioso? Por isso que eu falo, vamos dizer que você aí junte dinheiro para você ajudar uma pessoa que você ama, você ali passa um sacrifício para aquela pessoa e você vai achar que você está fazendo um sacrifício agradável a Deus? Não, você está agindo com a mente de Cristo para ajudar alguém. O sistema religioso usa emoções, abençoado. Choram em suas orações, se esperneiam, já viu? A ponto de perderem o controle. Jejuam dias intermináveis. Eles dizem que quanto mais jejum, mais poder, né? Mais unção com Deus, mais união com Deus. Gritam alto, aleluia, glória, e acham que Deus ouvirá melhor. Vivem aí em campanhas de ajudar o próximo. E acham que isso trará alguma renovação. Não trará nem revelação e muito menos renovação. Essas coisas não tiram, mas isso aí trará mais carne e mais carne ativada para a sua vida. Por isso que nós não nos baseamos em nossas atitudes nestas coisas. Não podemos. Porque foi nos dado o poder de controlar pelo lado racional. Por quê? Porque a nossa mente de Cristo nos foi ativada. Olha que lado legal, né? Agora vamos ao terceiro lado. Vamos ver agora o terceiro lado, que é o lado racional. Então, um dos maiores aspectos dessa salvação que chegou até as nossas vidas é justamente a capacidade de controlar e de pensar pelo modo racional e viver por ele. Esse é o grande detalhe. Por isso que não podemos desprezar, atenção no que eu vou falar, por isso que não podemos desprezar as experiências que nós tivemos nesta vida. Porque elas, de alguma forma ou de outra, nos servirá. Está entendendo? É a experiência que nós temos. Não podemos desprezar as experiências que tivemos no sistema. E isso só nos ativou a carne e nos escravizou. Mas isso faz parte para quê? Para que pensemos duas vezes em voltar atrás. E isso é uma forma de quê? De racionalizar. Então, o modo racional, o modo intelectual, nos serviu para aprendermos, por exemplo, as ciências desta vida. Quando estudamos, por exemplo, que lado do cérebro estamos usando? O racional. Quando lemos, estamos usando o racional. Quando ouvimos, estamos o quê? Usando o lado racional. Então, o lado racional, amados, é o ponto de contato com o mundo em que vivemos. E a partir daquilo que nos chega, essas informações e interações, deixamos no lado racional ou mandamos para o lado do cérebro, o lado emocional. E dependendo do que você estiver mais alimentando na sua vida dentro do reino, no seu ministério dentro do reino, ganhará essa batalha. Por esta razão, muitos de nós, muitos dos que estão em graça, desistem desse andar, desse caminhar. Por quê? Porque o lado racional traçou como objetivo que o lado racional traçou como objetivo para as nossas vidas. É simples. Amados, olha só, vou explicar para vocês. Olha, eu conheço um amigo de infância que ele estava trabalhando na época, né? Isso já tem um tempinho, na Petrobras. Ele era funcionário de carreira da Petrobras. Depois que a empresa mandou ele ficar embarcado, porque aqui no Rio de Janeiro tem muitas plataformas de petróleo, então a empresa mandou ele ficar embarcado durante 30 dias. Ele ficava 30 dias no mar e ficava 30 dias em casa. Só que ele desistiu.
Por que que ele desistiu? Ele não aguentou ficar longe da família. Então ele fez uma escolha baseada no quê? No lado racional? Não, no lado emocional. E esse lado, amados, é muito forte. Por esta razão, o evangelho do reino não pode estar baseado em emoções, porque emoções é o mundo da carne, e aí mora o perigo. Aí você pode me perguntar, mas André, existe a possibilidade de só manter a mente racional ativada? Claro que não, porque se mantermos sempre ativada, seremos um robô. A vida não vai ter mais graça. O que precisamos é o quê? Passar um filtro nas coisas desta vida. E Cristo ressuscitado nos diz isso aqui, olha. Olha só que bacana aqui, esse capítulo aqui, o que Cristo nos deixou em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha aí. Não se combate carne com carne, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. O que é fortaleza? É algo que está na tua mente e que está, nesse caso do contexto aí, está te atrapalhando. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, esse evangelho. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que nós devemos fazer, irmãos? Levar cativo todo o entendimento que nos chega à obediência de Cristo. E o que seria a obediência a Cristo ressuscitado? A obediência a esse pacto, ou seja, aquilo que te foi revelado. Isso que te foi revelado tem que ser maior do que todas as experiências que você teve, tem e terá desta vida. E quem não sabe disso, amados, quem não sabe disto, acaba caindo de novo no sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso vai saber usar o teu lado emocional contra o seu lado, vai usar o lado emocional contra o seu lado racional. E se você hoje está convicto de que esta palavra é a verdade de Deus para a tua vida, isso você entende de forma racional. Aí poderá chegar alguém do sistema religioso e vai te lembrar que a sua esposa e filhos continuam lá na igreja esperando o teu retorno. O que é isso? Apelar para o teu lado sentimental. Amados, eles esperarão, escuta, porque já aconteceu comigo e veio de familiares. Eles esperarão a primeira experiência ruim da tua vida acontecer para você, para dizer assim: olha, quando você estava em comunhão com a igreja, isso nunca te aconteceu. Eu já ouvi isso. Muitos deles, amados, usam argumentos como roupas, comportamento e até mesmo a tua relação com o dinheiro para tentar macular a tua mente, agora ativada, que é a tua mente racional. Tem muita gente que chega a essa palavra, né, que tem os seus olhos abertos por ela, porém ainda tem feridas profundas causadas pela religião. Todos nós, quando nós viemos do sistema religioso, nós estamos muito feridos. Eu tinha um tio, vou contar essa experiência para vocês, nunca falei isso para vocês. Eu tinha um tio que tinha um terreno, né? E ele pegou esse terreno e deu para o pastor construir a igreja que ele pertencia, de papel passado e tudo, bonitinho pro pastor. Agora vocês sabem o que o pastor fez? Vendeu o terreno e não construiu igreja nenhuma e ainda se mudou da cidade. Olha só. Isso aí acontece aos montes, tá? Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece? Uma pessoa que foi enganada, igual ao meu tio, quando ela é iluminada, ela vai trazer essa dor para a graça. Ela traz, a gente traz essas coisas. Aí quando vai a certos canais e ouve que é heresia ajudar os irmãos em graça, ajudar os projetos para que essa palavra alcance outras vidas com qualidade ou com a qualidade que ela merece, o que vai acontecer com essa pessoa que teve experiências amargas nessa área lá no sistema?
isso vai tocar nas suas feridas emocionais. Logo, ela vai começar a sangrar, ela vai se recordar o quanto que ela foi enganada no sistema e não vai ajudar. E isso impactará na evolução deste evangelho. E aí o que vai acontecer? Vamos parar, vamos engavetar os projetos para que essa palavra alcance, por exemplo, um horário nobre. Eu penso nisso, amados, para que todos ouçam uma palavra igual a essa que você está ouvindo agora, que liberta as pessoas. Por isso que devemos o quê? Estar atentos ao que estamos ouvindo. Amados, até mesmo aqui neste canal, tu tem que ser assim, tem que estar atento, tem que analisar, tem que identificar as coisas. Então, quando você começa a ter os sentidos exercitados, aí você começa o quê? A andar com pensamentos o quê? Ordenados pela mente de Cristo. E consegue assim apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno, do lado sentimental. Que não é bicho, amado. A igreja que criou isso, bicho. Ela criou no imaginário das pessoas, no sentimentalismo. O maligno é a tua carne. É o lado emocional que te impede, por exemplo, de evoluir na tua vida, igual aconteceu com meu amigo. Ele poderia estar lá ainda na Petrobras, ou até mesmo hoje estar aposentado, mas desistiu. Então, esses pensamentos agora ordenados, pela mente de Cristo ativada no teu lado racional, te conduzirá em triunfo. Isso é renovar a mente por este entendimento. Por isso que aqui não vou alimentar teus sentimentos. Aqui a tua carne vai ser maltratada. Aqui, amados, se oferece sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Estamos racionalizando as coisas. Porque aqui ele fala a tua mente racional. Eu não falo ao mundo dos sentimentos. Eu não falo a tua mente emocional. Eu não estou querendo criar aqui laços emocionais com ninguém. Outro dia mesmo um abençoado entrou aqui no canal e colocou algumas críticas, né, em relação ao tema demônios. Ele falou, eu não acredito nisso, tal, o que você falou aqui, usou alguns versículos, como eles sempre fazem. Daí eu disse assim, meu querido irmão, o que você precisa é jogar esse falso ensinamento fora. Me referi às doutrinas das igrejas que ensinam o que é demônio. Falei para ele, joga fora. E ele me disse assim, que preferiria ficar com o ensino da religião. Por que ele recuou? Por medo. Medo de ir ao inferno. Por orgulho. Muita gente não chega nessa palavra por orgulho. Imagina depois de ter jogado tudo fora, tudo aquilo que ele aprendeu no lixo. Isso é muito duro. Mas aqui, amados, nesse canal é assim que eu trato a tua carne. Amados, tua carne não entra. Por isso que quem ouve a graça pura está morto na carne. Na realidade, amados, ao olhar o corpo de carne, o que eu vejo é um cemitério. Então, andar com a mente de Cristo ativada, o lado racional do cérebro, que é ter pensamentos ordenados, nos traz muitos benefícios, amados. Vocês não imaginam, é muitos. Eu vou destacar somente 2. O primeiro é a capacidade espiritual de sabedoria e conhecimento, e elas se tornam ilimitadas. O que significa isso na prática, André? Mais você vai crescer em graça e em conhecimento. Absorverá mais e mais conhecimento. Ou seja, Deus irá te revelar mais e mais os seus segredos. A capacidade é limitada quando você anda com pensamentos ordenados. O segundo benefício, ela transpassa o mundo espiritual e vem dar luz neste mundo que nós vivemos, nesse mundo terrenal. Ela desemboca diretamente na sua carne. Te traz benefício. Sabe quais os benefícios que ela te traz na carne? Ela te educa. Ela pega os traumas do passado, principalmente no que tange as experiências que tivemos no sistema religioso, e nos ajuda, discernindo tudo espiritualmente. Ou seja, sabemos quando uma carne está ativada. Sabemos a hora de recuar. Sabemos a hora de traçar os planos, de ir até o fim, de perdoar uma pessoa, de reatar um sentimento, de reatar um relacionamento. E tudo isso fazendo de forma racional e inteligente. Foi para isso que Deus nos iluminou, para que possamos iluminar os outros também. Isso é uma glória.
Amados, eu teria inúmeros benefícios para dizer a vocês. Eu vou deixar aqui para vocês somente esse. Para que vocês possam experimentar isso na prática, o que eu vivo na minha vida. Isso é uma mudança radical que esse evangelho propõe para nós. Bom, amados, estamos encerrando essa mensagem. Vimos que precisamos renovar a mente a todo momento, porque esta vida é cheia de armadilhas sentimentais. Temos que reconhecer esse inimigo que se torna, se deixarmos nos levar pela mente sentimental, vai se tornar um perigo para nós, um inimigo da nossa vida. Vimos que é através dessa luta constante que temos em nossa mente, é que vamos nos sacrificando em prol desta palavra, nos fazendo seres humanos o quê? Melhores. Essa é a transformação de salvação proposta por essa palavra. E assim vamos descobrindo nesta vida qual a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo, abençoado? Nós vimos nessa mensagem também como a mente funciona. Há 3 lados. O nosso cérebro tem 3 lados. O lado do instinto, que não controlamos e que exerce uma força maior porque preza por nossa vida e conservação. Vimos o segundo, que é o lado emocional, totalmente perigoso e que geralmente domina as nossas atitudes nesta vida. Mas hoje o Senhor nos revela um grande aliado, que é a nossa mente racional, onde está o trono de Deus, que é a mente de Cristo ativada. E através dela, vamos refreando os ímpetos da carne, tirando pensamentos errados que tínhamos e colocando os pensamentos ordenados para que possamos viver uma vida com mais qualidade nesta terra. Essa é a proposta desse evangelho. Essa é a proposta dessa palavra. Quando se fala em salvação, salvação é isso, é viver essa plenitude nos dias de hoje, comandando todo o nosso ser através do modo racional e não desprezando o lado emocional, tendo em vista que o lado emocional faz parte da animosidade dessa vida, porque Deus mesmo que criou esse lado, mas Ele quer que nós saibamos usar muito bem. Tá bom, amados? Eu espero aí ter sido claro nessa mensagem e até o nosso próximo encontro aí, tá bom? Graça e paz!